Bom, pessoal, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite. Existe no na nossa forma de escrever e de falar, três pessoas. Eles são os três pessoas do discurso e eles são geralmente demonstrados pelos pronomes do caso reto. Por exemplo, nós temos aí a primeira pessoa, o eu. Vários textos são escritos em primeira pessoa, por exemplo, diário. Você no diário, você não vai contar a história de outra pessoa, né? Falar, ele saiu de casa, pegou a bolsa. Não, você vai contar a sua história, tá? Eu levantei cedo, peguei a mochila, né? Escovei meus dentes, eu tomei café da manhã. Então, os relatos pessoais e existem também narrativas em que o narrador é o narrador que personagem utiliza eu. Em um diálogo, você pode usar o você. E o você, né? Você deveria estar mais atento. É o famoso tu nosso. Nós não usamos a segunda pessoa aqui em Minas, aqui em Patingutu. Nós usamos você. O você demonstra que você, né, tem um contato com aquela pessoa. Ela é bem pessoal. Tanto eu quanto você, quando você escreve em textos, são textos muito pessoais. Demonstra ali que você não está distante do assunto. São textos muito pessoais. Textos pessoais. Agora, tanto a notícia quanto o texto, o artigo de opinião, eles devem ser em terceira pessoa. Ou seja, você vai falar de um assunto, tá? De um assunto, e não vai utilizar eu ou você no texto. Você vai usar sempre a terceira pessoa. Por isso que apresento ele, porque vamos falar, se você vai falar sobre o Covid, você vai falar sobre ele. Lembrando que a Covid, né? Ela. E se for o coronavírus, ele. A Covid é feminino, aí você vai usar ela. Se você vai usar o coronavírus, que é sinônimo, você vai usar ele, né? A Covid é feminino, ok? Bom, então, se você vai contar uma notícia, você vai falar assim, em Patinga, no bairro X, né? Porque você vai falar o local. Várias pessoas, quer dizer, essas várias pessoas podem ser substituídas por elas, então você está falando da terceira pessoa. Várias pessoas fizeram aglomeração em um determinado bar. A polícia foi chamada e logo as pessoas dispersaram ou o bar ganhou uma multa. É uma notícia da desobediência das pessoas ficarem em isolamento social. Você não falou eu, você em momento algum, né? Você usou sempre a terceira pessoa. Agora uma pessoa ou um aluno vai escrever sobre a pandemia, mas a ele, ela, a pandemia surgiu a desde a época de Cristo, tivemos vários momentos de pandemia, não é a primeira pandemia que nós temos, já tivemos outras, né? Ela é grave, ela provoca o isolamento social. Então, perceba bem que você nem na notícia, nem na pandemia usou o eu ou você. É isso que se pede quando se escreve em textos formais. Você não usar o eu ou você, porque dá um tom de pessoalidade. E esse tom ele deve ficar restrito a textos como um diário, relatos pessoais ou em uma história que o narrador seja um narrador ou personagem.
Quando uma história, o narrador é observador, ele vai usar o ele ou ela, a terceira pessoa do discurso, e nunca vai usar o eu. Ok, pessoal? Eu acredito que vocês entenderam que tanto a notícia quanto o texto que vocês estão produzindo, que algumas turmas estão produzindo a notícia, outras turmas estão produzindo o artigo de opinião. A terceira pessoa é isso, é escrever um texto em que não apareça nem eu nem você. Então você não vai escrever eu acho, eu penso, eu vi. Por exemplo, na notícia eu vi várias pessoas aglomerando. Não. Sempre o eu e o você não aparecerá nesses dois tipos de texto. Ok, pessoal? Até a próxima.